Vou fazer o leite o condensado vegan. Portanto, é um leite condensado, mas vegetal. Não é vegan, é vegetal, pronto. Deixar ferver, cozer lentamente com o açúcar, reduzir, e isto vai ser a cobertura do bolo, com metade daquele chocolate, daquele cacau, porque pus uma embalagem e meia, um bocadinho mais de meia deste. Não posso comer o outro, e também não quero dar, porque não concordo com a maneira como são feitos os leites condensados, muitas vezes usando até leite em pó. Aqui estou a derreter o cacau em banho-maria, muito lentamente. E agora vou preparar o bolo. E o bolo é 3 ovos, o peso deles em açúcar. 750. Portanto, aqui estão 170 de açúcar. Eu passei para esta taça para bater. Aquilo é bocadinhos de baunilha. E então agora vou pôr aqui as gemas e aqui as claras. As gemas são batidas só com o açúcar até fazer um creme homogéneo. Vai-se batendo até o creme clarear, até ficar bem mais clarinho. Assim. Agora repouso um pouquinho e nas claras vou acrescentar uma pitadinha de sal, que é para ajudar a levantar as claras. E esta é manteiga vegetal. Vou pôr 50 gramas. A derreter em banho-maria. Exatamente aqui. Está a fazer o creme, o leite condensado vegan, e o próprio calor vai ser suficiente para derreter. As claras estão batidas e a manteiga vegan está derretida. Vou guardar um bocadinho para untar a forma. Este bocadinho que ainda não está derretido, vou guardar para untar a forma. Um pouquinho menos. Mexer até obter uma mistura clarinha homogénea. Mistura feita. Agora vamos juntar as claras. Estão bem firmes. E agora é misturar. Vamos pôr a farinha e o cacau. A tacinha pesa 47, portanto, com 170 do valor dos ovos, dará 217. Não é? Tem que estar aqui 170 gramas de farinha. Vou deixar um tiquinho para untar a forma. Agora vou passar a farinha por uma peneira. O cacau está quase derretido.
E vou tirar um pedaço dele, mais ou menos metade, para fazer o bolo. O leite de coco a cozer com o açúcar para fazer o leite condensado vegetal. Tem que reduzir para ir para metade disto. Vai cozendo, vai reduzindo com o açúcar e vai se transformando em leite condensado, que o leite condensado não é mais que leite reduzido, adoçado, que fica com uma textura mais grossa. Vamos ter que ir mexendo. Isto é uma questão de paciência, porque não pode estar com o fogo alto, tem que estar em lume muito brando, e que é para depois acrescentar o chocolate não, o cacau, vou acrescentar metade dele aqui. Depois continua a cozer até fazer o ponto de estrada. O ponto de estrada não é mais do que quando nós passamos assim, fica marcado a colher que nós estamos a usar. Portanto, para depois se pôr como cobertura do bolo. Pode ser cobertura, pode ser recheio, pode ser o que se quiser. Pode ser, e para fazer massa de brigadeiros é absolutamente igual. Portanto, este bolo é bolo brigadeiro vegetariano, porque leva os ovos. Se não tivesse os ovos seria vegan, mas não consegui testar a massa sem ovos. Nem sempre os bolos vegan sem ovos ficam fofos. Vai cozendo mais lentamente. Está aqui. Tirei agora dali uma parte do cacau para acrescentar à massa. Agora é mexer até atingir uma textura bem homogénea e depois pôr na forma para cozer. Pus mais um bocadinho, ainda está ali para untar a forma, mas tive que pôr mais um pouquinho porque faltava a quantidade de gordura, neste caso uma gordura vegetal, para dar leveza à massa, não é? Fofinha, está fofinha, como vê, super simples. Então a receita é muito simples. 3 ovos, o peso dos ovos em açúcar, neste caso eu usei o baunilhado que eu faço em casa, com as vagens de baunilha que eu vou usando. Então, como está fofo. Igual quantidade de farinha, as claras em castelo, 50 gramas de manteiga vegetal derretida, e a farinha convém ser peneirada, que é para eu peneirei, para o bolo ficar mais fofinho. Ainda tenho aqui da quantidade que fiz, que derreti, o bocadinho suficiente para untar a forma da manteiga vegetal. E tenho um bocadinho mais de meio do cacau, que tem estado aqui em banho-maria, enquanto o leite condensado vegetariano, porque é feito com leite de coco. Portanto, uma lata de leite de coco, 6 colheres de açúcar vanilhado, que eu usei do que faço, pode ser um açúcar qualquer, podem usar o demerara, o açúcar de coco, o açúcar cristal, o amarelo, o cana, qualquer coisa. Ali pus
Portanto, isto tem quanto de peso? Por 150 gramas de chocolate preto. Este é orgânico. Enquanto está a cozer o leite de coco, aqui, leite de coco, uma lata, 6 colheres de açúcar no leite de coco. Ó, a fofura que está. Falta só uma coisa, que é o fermento. Meia colher de fermento deste, que é para massas doces e é sem glúten. E vou acrescentar apenas aqui uma niquinha de farinha para misturar, para ser mais fácil de entrar na massa. E vou peneirá-lo, passá-lo pela peneira, e assim já o posso misturar sem problema aqui na massa. Agora mexer. E é só isso. Acrescento à massa um bocadinho de raspa de limão. Pode também ser de laranja, que fica também ótimo. Portanto, já está a massa feita. Depois de ter acrescentado o limão, usei farinha de trigo, que é importante eu dizer isso, porque não tinha cá outra farinha. E agora vou meter numa forma. O problema é que este é um bolo pequenino e eu tenho formas apenas grandes. Vou ver que tenho que improvisar. Improvisando, é um tachinho, pode ir ao forno. E tenho aqui um bocadinho da farinha que polvilhei. Agora vou andando com ela para aderir às paredes. A massa está batida e agora, depois da forma improvisada preparada, vou meter a massa cá dentro. Portanto, bolinho na forma improvisada. E agora vamos meter no forno. Enquanto o forno aquece, portanto tem que estar a 180 graus, pré-aquecido, bem forte. Vou mexendo aqui o leite de coco, que está a começar a engrossar. Como vê, está a começar a engrossar. Aquilo que vem em branquinho foi um bocadinho de claras que vinha na outra colher e que acabou por entrar na massa, mas não faz mal. Depois isto pode ser filtrado. Daqui a um bocadinho já vou juntar o chocolate, mas ainda não está no ponto, precisa de engrossar mais. Portanto, ainda não está no ponto do leite condensado. Vamos mexendo até conseguir a textura que tem o leite condensado, que é bem grossinho, não é? Depois acrescentamos o cacau que está aqui em banho-maria. Está aqui em banho-maria. Para não ficar duro, tenho estado a mantê-lo em banho-maria. Vou agora meter no forno, que já está quente, no meio do forno e no meio do tabuleiro. E está preparado para meia hora. Comecei agora a pôr o cacau aqui dentro. E agora vai engrossar até o ponto de brigadeiro. Um bocadinho menos.
um bocadinho menos do que o ponto de brigadeiro. É paciência, lume baixo, ir mexendo sempre. E quando nós passarmos assim a colher e tiver ponto de estrada, leve, é a altura de desligar o lume. E está o recheio do bolo e a cobertura feita. Continuando a mexer, como vê, ainda não faz o tal ponto, mas está quase, está quase. A textura dele é assim ainda, ele tem que cair mais grosso, mais um pouquinho e já vai ficar. A chegar ao ponto, ó, como está bem mais grosso, e agora, estão a ver, está quase, está quase. É tudo uma questão de paciência. Nós conseguimos fazer as coisas. Eu consegui fazer leite condensado vegetariano, vegan, com uma lata de leite condensado e 6 colheres de açúcar. Neste caso usei o açúcar cristal, está quase mesmo, ó. O açúcar cristal com as vagens de baunilha, que dá um sabor muito agradável ao açúcar. Infelizmente é um dos maiores venenos, mas eu uso em quantidade muito moderada. Está quase, ó. Vou desligar. Está a ponto. Viram? Conseguem ver a textura? Como fica ao cair? Faz aqueles montinhos. Vê? E a estradinha. Isto quer dizer que agora eu vou desligar, ele vai endurecer um pouquinho e o leite condensado teve a função dele, que foi criar uma massa de brigadeiro leve Isto é quase ponto de estrada. E o brigadeiro precisa de ponto de estrada pleno. Tem que ficar marcado e não sair. Esta ainda sai. Portanto, é isto que nós queremos. Vou desligar. Já está. O bolinho está feito. Já o parti. Agora vou... Olha, vejam como é que está lindo. Agora eu vou pôr aqui parte do recheio por dentro, que está bastante espesso. Ficou quase massa de brigadeiro mesmo. Ficou muito lindo o recheio. Ver? Agora ponho a outra por cima. É um bolo pequeno, não é? É um bolo relativamente pequeno. Se quiserem maior, tem que duplicar as quantidades, não é? Que é mesmo isso. Tem que duplicar as... Isto é quase... É massa de brigadeiro, mas isto quase parece que é uma mousse de brigadeiro. Tive muita sorte com o leite condensado, que ficou mesmo no ponto. Mesmo.
Tá ou não tá uma riqueza? Uma riqueza. Agora vou pôr, ainda tenho ali o restinho, vou pôr e alisar. Agora com a espátula, vou andando. Para ele ficar uniforme. Aqui. Tá uma delícia, não tá? Quer dizer, parece. Parece que tá uma delícia.